Amém. Oi, povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos nessa noite aqui no Facebook, no Instagram. Nossa câmera aqui do Facebook está um pouquinho, como se tivesse uma sombrazinha, mas eu espero que você esteja nos vendo bem. Louvado seja Deus pela sua vida. Sábado passado, nós estivemos apresentando a nossa live da nossa casa, né? Foi o pastor Everaldo que trouxe ali uma palavra ao nosso coração e sobre as armaduras de Deus, né? Falando, nos ensinando como usar as armaduras do Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre, trazendo uma mensagem para você bem pertinente. Nós vamos estar falando sobre escutar a voz de Deus e não apenas ouvir. Como assim, Pretinha? Como escutar e não ouvir? Não é a mesma coisa? Valesca, seja bem-vinda, Valesca. Já temos aqui pessoas no Facebook, só que eu não consigo ver ainda, mas sejam bem-vindos. Como assim? É uma diferença? Qual a diferença entre escutar e ouvir? Você vai ver que tem uma grande diferença e nós vamos estar aprendendo como, não apenas como ouvir, mas como escutar a voz do Senhor. Certo? Irmã Cícera Lira já está por aqui, ali do Sítio Posse. Inclusive quero mandar um abraço aí, um beijo para o pessoal do Sítio Posse, ali da igreja, né? Boa noite, irmã Cícera. Estivemos lá na quinta-feira pregando a palavra de Deus e com o pastor Everaldo, né, uma mensagem ali gloriosa, poderosa mesmo. E quero mandar um abraço ali para o pessoal do Sítio Posse. Que Deus esteja abençoando vocês, em nome de Jesus. Né? Francisca Lima também já está por aqui. Cícera, me tira uma dúvida. A câmera do Facebook, eu estou sentindo ela como se tivesse uma sombra. Não sei se você consegue me ver direito aí. A do Instagram não, tá 100%. Eu já tentei aqui ajeitar, mas é assim mesmo, deve ser o acesso. Hoje nós vamos estar falando sobre essa palavra, né, renovando a nossa agenda de orações. Como é bom saber que Deus, Ele pode, que nós podemos ouvir a Deus. Boa noite, Francisca. Que nós podemos escutar Deus, que nós podemos falar com o Senhor, mas é bom saber que Ele também nos escuta, Ele nos ouve, né? A Bíblia vai dizer, lá no livro de Jeremias, que se nós clamarmos a Deus de todo o nosso coração, o Senhor, Ele vai nos ouvir, lá em Jeremias 33, verso 3. Então, é muito bom. Valesca, você estava no Face e veio para o Face, aliás, no Instagram e veio para o Face. E Francisco estava no Face e veio para o Instagram. Me digam aí como está a internet, como está chegando essa live na casa de vocês. Irmão Clodoaldo Lira também já está por aqui, né, Clodoaldo? Deus abençoe aí sua vida, a vida de todos vocês. A paz, Francisca. Irmã Silvane, lá de Camurim, um beijo aí para Camurim. Né, a família ali do irmão Pedro, a irmã Maria, irmão Vicente, irmã Lourinha e todos os irmãos. Não vou falar nome não, porque senão daqui a pouco vai dar briga, né? Um beijo aí, que Deus abençoe a comunidade de Camurim, em nome de Jesus. Deus abençoe a cidade de Recife, sobretudo de Olinda, né, Francisca? A família aí de vocês, os irmãos que nos assistem aí, a irmã Janaína Guedes. Eita, povo, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe aí o Distrito Federal. Né? Muitas pessoas nos perguntando se não vamos... Vou voltar para o Insta, aqui a imagem está um pouco ruim. Pois é isso, Valesca. É isso que eu estou percebendo e eu não sei como consertar. É melhor no Instagram. Mas fica aí no Face também, quem quiser. Muitas pessoas nos perguntando, né, se vamos voltar para o Distrito Federal, quando que vamos voltar. E
que está com saudade, que se a gente pode, quando que vamos retornar? E a nossa resposta tem sido, nós não sabemos, né? Se estivermos aqui, temos casa, temos aonde ficar. Se voltarmos para lá também, graças a Deus, temos aonde ficar. Mas, enquanto o Senhor não nos direcionar, não podemos sair daqui. Estamos no aguardo do Senhor, né? E só voltaremos se for realmente a permissão do Senhor. Enquanto o Senhor nos quiser, nós estaremos por aqui estudando, trabalhando e fazendo a obra de Deus, né? Colaborando com a obra do Senhor. Então não sabemos, tá bom? Para você que tem nos perguntado no privado aí, quando que vamos voltar, não sabemos. Por enquanto estamos na cidade de Cajazeiras, Paraíba, e aqui temos feito a obra do Senhor, aonde o Senhor tem nos chamado, né? Aonde Deus tem nos direcionado. Não sabemos ainda também se vamos ficar ou aonde que vamos pousar. Não sabemos também. Estamos na sala de espera, aguardando no Senhor e pedindo dele a direção. Amém, Yane? O cheiro, Yane. Seja bem-vinda. Então, gente, vamos estar orando e vamos estar nesta noite. Fran, Deus abençoe tua vida, Fran. Eu estive aí visitando tua mãe, aquela bênção de Deus. A irmã Iracema, inclusive, ela chora bastante aí a saudade de vocês, viu? Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe aí a sua vida, da Maria e de toda a família. Mas, se puder, venha visitar a mãe, porque ela está bem necessitando de vocês, tá bom? Um cheiro, Deus abençoe. Vamos estar orando? Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pelas pessoas, Senhor, que já estão por aqui, pelas pessoas, ó Deus, que já têm entrado nessa live. Queremos agradecer ao Senhor, queremos agradecer também a Ti, ó Deus, por cada uma daquelas, Pai, que ainda entrarão, daquelas, meu Deus, que ainda estarão por aqui no decorrer dessa live também, depois quando ela ficar gravada, Senhor. Muito obrigado. Queremos pedir ao Senhor que nesse instante, em nome de Jesus, o seu Filho esteja visitando cada pessoa aqui presente, cada comunidade aqui representada, Camurim, Recife, Olinda, o Sítio Poços, a cidade de Cajazeiras, o Distrito Federal, a Campina Grande, Senhor, e tantas outras cidades que participam conosco. Nós queremos te adorar, Deus, e dizer ao Senhor que o Senhor é bom e que grandes coisas, Pai, tem feito o Senhor por nós, e por isso, ó Deus, estamos alegres. Queremos agradecer, Senhor, por este lar que nos cede a sua casa para fazer com tanto amor e carinho esta live, Senhor, trazendo para aqui a Tua palavra para os que estão presentes, Senhor, para os que nos assistem nesta noite. Senhor, nós te louvamos e abençoamos esta família, abençoamos esta casa, pedindo ao Senhor que a sua bênção, Pai, esteja sobre este lar e que nessa casa, Deus, haja salvação nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que Jesus, quando Ele disse assim, que queria nos trazer vida e vida com abundância. Então, que nesta noite, Deus, aonde essa palavra alcançar, aonde ela alcançar o som da minha voz, que haja salvação, como também aqui neste lar, Senhor, nesta família, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Nós te louvamos, te adoramos e te engrandecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Gente, e nós hoje queremos trazer uma palavra, como eu já fiz, o enunciado, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 até o verso, alguns versos, nós vamos estar lendo, e nós queremos entender essa palavra hoje como escutando a voz de Deus e não apenas ouvindo. Como assim, irmã Petinha? Irmã Petinha agora ficou louca. Como escuta e não ouve? Você vai ver que tem uma grande diferença. Podemos escutar, podemos ouvir e não estar escutando. Olha que loucura!
fique conosco, aproveite, já comece a compartilhar essa live, para que outros também participem, certo? Você que está no Face, você que está no Insta, já começa aí a compartilhar, manda para outras pessoas, certo? Para que outros também possam estar aí com você, participando desse privilégio. Bora lá. 1 Samuel capítulo 3 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E aconteceu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei. Não te chamei eu, torna a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Certo? Nós vamos estar lendo até aqui. Já pela leitura dessa palavra, nós podemos entender aqui, nós vamos já entrar na introdução, que havia aqui o Senhor, Samuel, ele é filho da Ana, né, que teve o seu filho, não podia ter filho, o Senhor deu filho a ela, e ela disse que quando desmamasse aquela criança, ele ia morar com o sacerdote. E assim aconteceu, ele morava com o sacerdote Eli no templo, servindo ali ao Senhor. E a gente vê aqui, pela leitura da palavra, que o sacerdote Eli, ele já conhecia a Deus, e Samuel ainda não, certo? Ele só servia, mas ele não tinha conhecimento de Deus ainda. É tanto que ele ouvia a voz de Deus, já vemos aqui uma diferença, mas ele não escutava, porque nós vamos dar a definição de escutar e de ouvir, certo? E o sacerdote Eli, ele ouvia a voz de Deus, mas ele não estava mais escutando, ou seja, ele não estava mais sabendo discernir a voz do Senhor. E existe uma diferença, queridos, entre escutar e ouvir. Qual? Ouvir é um processo mecânico, certo? Que é referente ao sentido da audição. Então, ouvir é um processo mecânico referente à audição. Eu posso estar em qualquer lugar, independente de eu querer ou não, eu vou ouvir. Eu vou ouvir pancadas, eu vou ouvir pessoas falando, eu vou ouvir animais se movendo, se tiver, eu vou ouvir vários sons, independente de eu querer ou não, certo? Ou seja, ouvir está além da sua vontade. Eu não posso dizer, não quero mais ouvir, não quero mais ouvir nada. Porque mesmo que eu vá para um quarto escuro e silencioso, tudo total, mesmo assim, se eu ligar um ventilador, eu vou ouvir. Se passar algum ruído ali, eu vou ouvir. Porque ouvir está para além da minha vontade, certo? É independente de eu querer ouvir ou não, eu vou ouvir. Entendeu? E a não ser que eu tampe os ouvidos, certo? Se eu não quiser realmente ouvir, eu vou ter que tapar os meus ouvidos. Aí eu não vou ouvir mesmo. E ainda vai correr o risco de ainda escutar, de ouvir um pouco ainda, porque está para além da minha vontade, certo? E escutar. Qual é a definição de escutar? Escutar é uma ação que depende da sua vontade, certo? Em prestar atenção. Quando você escuta e realmente você quer entender, então você vai prestar atenção.
Alguém vai dizer assim, você ouviu tal conversa? Eu ouvi, mas nem entendi, nem fui procurar saber. Então, isso fez com que você não ouvisse? Não, você ouviu. Porém, você não foi escutar, certo? E o que acontece? Ouvir está relacionado a perceber, a sentir, a ouvir com atenção, a estar atento, certo? Escutar está relacionado a acatar, a receber aquela informação, a atender, a obedecer, a ouvir, certo? E colocar, então assim, existe essa diferença. E quando nós escutamos algo, certo? Que nós entendemos, que a gente passa a entender o que estamos escutando, a gente começa a refletir. E quando você começa a refletir, então você pode ou não concordar com aquela tal situação, certo? Mas que existe uma diferença entre ouvir e escutar. E Eli, o sacerdote Eli, a Bíblia vai dizer aqui no começo que ele já estava com seus olhos pesados, já começavam a escurecer, já não via mais, então não se tratava dos olhos. Se ele estivesse na presença de Deus, realmente ele não precisava ver, porque os seus ouvidos estavam bons, ele só precisava escutar, certo? E Eli, ele não escutava mais a voz de Deus, certo? Ele apenas ouvia, certo? 1 Samuel 2, 29, você pode, não sei se você está com a Bíblia aí, mas em 1 Samuel, nesse mesmo capítulo aqui, no verso 2 e 29, vai dizer assim, olha o que é que o Senhor ele falou com Eli, com o sacerdote Eli. Porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra mais a teus filhos, mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deus estava falando aqui com Eli, tá? Eli estava ouvindo a voz de Deus? Estava. Mas ele escutou, ele prestou atenção, ele procurou entender? Não. Ele só ouviu Deus falando com ele. E o Senhor disse, olha, Eli, por que das coisas? Por que você está tratando o meu sacrifício como se ele não fosse nada? Por que você está deixando que os seus filhos, certo, engordem com os sacrifícios que é do povo de Deus? Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finé, irmão Williams. Boa noite, a paz do Senhor. Tem outras pessoas aqui, né? Vicente, irmã auxiliadora, Bruninha, Cleia. Gente, sejam bem-vindos. Viu? Deixa um comentáriozinho para eu saber que você está aí ao vivo, para poder não estarmos voltando e perdermos o raciocínio aqui do estudo, certo? Mas o Senhor ele falou com ele. Então ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, eles não andavam na presença de Deus, eles comiam as carnes que eram sacrificadas ao Senhor, enquanto ainda estava no sacrifício. Eles usavam os garfos, as coisas, os utensílios da casa de Deus para o seu próprio bem, para o seu próprio consumo. Ou seja, eles não tinham nenhuma reverência com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. E o sacerdote Eli, ele simplesmente deixava aquilo passar, como se ele não tivesse se apercebendo daquela situação. E ele, como se ele tivesse, como diz aqui, passando a mão na cabeça dos seus filhos e deixando eles fazerem daquela forma. E esse tipo de coisa que os filhos de Eli faziam, eles chegaram diante de Deus como uma abominação. Deus ele não estava se agradando daquela situação. Então Deus ele fazia
Isso, ele fazia vista grossa, irmão Irlane. O irmão Williams, o irmão Irlane também está por aqui. Ele fazia vista grossa, certo? Diante daquela situação. E aquela situação, ela não estava agradando a Deus. Por quê, queridos? Porque as coisas de Deus, elas têm que ser tratadas com seriedade. As coisas do Senhor, elas têm que ser tratadas e cuidadas com muita seriedade. E nós, como administradores, como servos de Deus, como pessoas que conhecemos a palavra, precisamos ter cuidado. Para muitos, iriam dizer assim, isso é besteira. Nós não vamos entrar por essa linha, porque nós estamos falando de ouvir, escutar a voz de Deus e não apenas ouvir. Certo? Isso, essa vista grossa acabou prejudicando Silvana, lá de Camuri. Então Deus, ele estava falando com Eli. E Eli estava ouvindo a voz de Deus, mas ele já não escutava mais. E como você que chegou agora, você vai dizer, qual é a diferença de escutar e ouvir? Ouvir é um processo mecânico, como eu já falei, que não depende da gente. Nós vamos ouvir, independente de querer ou não, a não ser que tampemos os ouvidos. Agora, escutar não, é uma ação que depende. Alguém pode falar comigo e eu apenas ouvir. Depois dizer, deixa isso para lá, não me interessa. Mas eu posso parar e dizer, eu vou dar a atenção que Cícera está me dizendo, o que o Williams está me dizendo. Eu vou dar atenção ao que ele está me falando, para que eu possa escutar e saber do que se trata, certo? Por muitas vezes, você já, não sei se já aconteceu com você, comigo já, de você ouvir alguma coisa de alguém e você, sem entender, você dizer tá bom ou não está bom, faça assim ou não faça assim, e a pessoa dizer, como assim? Porque ela percebeu que você não escutou de verdade o que ela estava perguntando ou dizendo. Já aconteceu isso com você? Deixa aí nos comentários, porque comigo já. Então, eis aí a diferença. Quando você escuta realmente o que a pessoa está dizendo, você escuta, Williams, com atenção. Você reflete no que a pessoa está lhe falando, certo? E você começa a entender, certo? E não era o caso do sacerdote ali. Ele não escutava mais a voz de Deus, ele apenas ouvia. E eu quero trazer essa palavra para a gente como uma alerta para que nós, como servos de Deus, você que me assiste nessa noite, certo? Você possa ficar atento. Irmão Williams diz, se vemos alguém pecando e fazendo vista grossa, também pagamos o preço por não ter repreendido. Sim, muitas das vezes precisamos chegar lá junto e repreender. Muitas das vezes também, nesse caso, precisamos ter sabedoria mas sempre pedir a Deus e chegar no momento certo e conversar com a pessoa, certo? Mas só que Eli, aqui no caso como pai, como sacerdote da obra do Senhor, ele não poderia ter deixado para lá de forma alguma. Ele teria que, como pai, já tirar os seus filhos, repreendê-los, e principalmente como sacerdote. Isso fica um alerta para nós, como servos de Deus, que cuidamos das coisas do Senhor, devemos ter muito cuidado. Não, é o meu filho, deixa ele aí, porque se eu for falar com ele, ele vai sair da igreja. Não, o bichinho vai... Não, queridos, conversa com o seu filho, ensina para ele, se for o seu filho, se for um irmão, conversa com ele, explica, ensina, porque o que vai fazer a diferença é a forma como você vai conversar e ensinar a pessoa. Ana Célia, seja bem-vinda, querida. Eu vi sua mãe esses dias e muito me alegrei por ver aquela mulher e saber que Jesus literalmente salvou a sua mãe, minha querida. Sua mãe é uma bênção e eu sei que isso foram frutos de orações, sobretudo sua, né? E eu creio na resposta de oração, querida. Um cheiro. Deus abençoe tua vida e tua família, em nome de Jesus. Então, o sacerdote Eli,
como sumo sacerdote, ele deveria, querido, ser um modelo de reverência, de santidade na casa de Deus. E como, no entanto, não era mais. Ele não deu exemplo para os seus próprios filhos, ele não deu exemplo para as pessoas que estavam ali do seu lado, porque ele sabia dos atos perversos dos seus filhos, mas ele não lhe dava mais atenção. E como os irmãos aí colocaram, fizeram vista grossa. Então tenha cuidado com as coisas do Senhor, tenha cuidado. Isso nos traz uma lição assim, como nossa vida pessoal, porque ele deveria, como sumo sacerdote, ser um exemplo. E o que nós vemos muitas das vezes hoje são pessoas vivendo aí de qualquer jeito, certo? Pregando a palavra de qualquer jeito, pregando, dizendo apenas faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E não é assim que as coisas funcionam, certo? E fazendo as coisas de Deus aí empurrando, como diz o ditado, com a barriga. Então quero dizer a você, muito cuidado, porque por aquilo que nós fazemos, certo? Nós iremos pagar por isso. E nós vamos, e o fim, certo? Daqui nós sabemos qual foi o fim do sacerdote Eli e da sua família, dos seus filhos, certo? Então, entendemos que o Senhor, você pode dizer assim, mas Deus é aquele Deus que castiga. Deus é um Deus zeloso, é um Deus amoroso, é um Deus mas é um Deus que requer de nós cuidado e atenção com as suas coisas, com a sua obra, certo? Então, nós estamos falando sobre as diferenças de ouvir Deus e escutar. Existe uma diferença, como eu já mostrei. O sacerdote Eli apenas estava ouvindo, mas ele não estava mais escutando. Quando o Senhor disse, olha, tu está dando coices, certo? Contra os sacrifícios da minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e tu está honrando teus filhos. O Senhor estava duramente repreendendo o sacerdote Eli, mas ele não estava ouvindo a voz do Senhor. E aqui, quando Samuel, Deus começou a falar, Samuel, ele não tinha ainda uma vida, sim, Deus também é justo, Silvana. Samuel, ele não conhecia o Senhor ainda, de uma experiência pessoal, ele era ainda muito moço, certo? Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele começou a chamar, né, Samuel, e Samuel, ele pensava que quem estava lhe chamando era o sacerdote Eli. Ou seja, Samuel estava escutando a voz de Deus? Não, queridos, ele estava ouvindo. Se ele estivesse escutando, ele sabia discernir. Eu sei discernir entre a voz do meu esposo, dos meus filhos, certo? Dos vizinhos, nós sabemos discernir. Que isso também até nos traz uma lição de sabermos escutar a voz de Deus, para sabermos discernir quando é o Deus falando, quando é o Espírito Santo falando, quando é Jesus falando ao nosso coração e quando é a vontade humana ou quando é a voz de Satanás, porque ele também fala, certo? Então, queridos, se Eva, no momento que aquela serpente falou com ela e disse, olha, vocês podem comer de todas as frutas, ela disse, nós podemos comer de todas as frutas do jardim, mas desse não. Se Eva tivesse escutado a voz de Deus, ela saberia que jamais ele ia ter dado uma ordem antes e agora ele iria estar quebrando a ordem que ele mesmo tinha dado, certo? Então, quando a serpente disse, você pode comer sim, certo? Ele não quer que você coma para que você não tenha conhecimento do bem e do mal. Então, se Eva tivesse escutado a voz de Deus, ela diria, não, o meu Deus falou comigo e disse que eu não comesse, então eu não vou comer, sai Satanás. Mas ela não escutou a voz de Deus, ela apenas ouviu. E por isso ela caiu no pecado, certo? Da tentação, foi tentada e caiu naquela tentação. Então isso é um alerta para nós, um alerta para você nessa noite, de não apenas ouvir a voz de Deus, mas escutar, certo?
escutar. E quando Deus chamou Samuel, chamou a primeira vez, chamou a segunda, chamou a terceira, e todas as vezes ele ia lá no sacerdote e dizia: eis-me aqui. E o sacerdote dizia: não te chamei, filho meu, volta a dormir. Até que ele entendeu que Deus estava falando com Samuel, que não era ele que estava, mas era Deus. Então ele aí, nesse momento, ele escutou. E ele disse: quando ele te chamar, o Senhor... E ele disse: porém ainda não conheci... Não, deixa eu ver qual é o versículo. É na terceira vez. E o Senhor, verso 6 de 1 Samuel 3. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, que se levantou e foi a Eli, certo? Então ele disse: não te chamei, filho meu, volta a deitar. E na terceira vez, Samuel disse assim, Eli disse assim: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando a Samuel. Ele disse: quando tu ouvir, tu diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Glórias a Deus. E a partir do momento em que Samuel falou isso, então Deus, ele ali teve um encontro com Samuel. A partir do momento que Samuel escutou a voz de Deus e disse: eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Aleluia. A partir daquele momento, Deus, ele teve um encontro com Samuel. Então, meu querido, nessa noite, aprenda a escutar a voz do Senhor, a escutar quando é Deus falando contigo, para que tu não dê ouvidos, certo? A voz do inimigo, porque com certeza o inimigo, ele não vai te aconselhar para o bem, ele só vai te aconselhar para o mal. Não vai chegar um amigo para ti e dizer assim, deixa eu ver, no Instagram eu não consigo reconhecer, mas no Face tem aqui, tem Fran, tem irmã Cícera, tem o pastor Anésio, Glória, tem outras pessoas. Vai chegar para você, Anésio, e dizer assim, pastor Anésio, é Divânio, vai dizer para você: olha, é Divânio, vamos dizer assim, não vai para aquela igreja não, é Divânio, tu está perdendo teu tempo de ir para lá. Vamos para tal lugar que eu não vou nem dar ideia, sabe? Então assim, mas você, se escutar a voz de Deus, você vai dizer: não, eu vou por aqui, porque há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim deles é a morte. Que foi o que aconteceu com o sacerdote Eli e a sua família. Então, queridos, precisamos identificar. Segunda lição, precisamos escutar a voz de Deus e não apenas ouvir. Verso 7, certo? Samuel ouvia o Senhor lhe chamando, mas não conhecia ainda a sua voz. Divane está dizendo: é verdade, e é, Divane. Jamais alguém usado por Deus vai chegar e lhe dar um conselho contrário à palavra de Deus. Agora, alguém usado pelo inimigo, sim. Então, meu querido, eu digo a você nessa noite, minha querida, escute a voz de Deus. Porque quando você escutar, certo, você vai acatar, você vai atender, você vai obedecer, você vai observar. O sacerdote era para ele ter dito assim: nossa, Deus não está contente comigo. Eu não estou agradado a Deus. Se Ele está me repreendendo desse jeito, eu não estou lhe agradando. Preciso rever o conceito com os meus filhos. Preciso rever o que os meus filhos estão fazendo. Eu preciso rever como eu estou servindo ao Senhor. Eu preciso rever o que eu estou fazendo na casa do Senhor. Ou seja, ele estava observando, ele estava escutando com atenção, mas ele não escutou, ele só ouviu. Então nós precisamos escutar. Quando Samuel ouviu pela terceira vez e ele escutou o que o sacerdote disse, ele já não foi mais até o sacerdote. Ele disse: fala, Senhor. Verso 7, ele vai dizer assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mas a partir do momento que ele entendeu, certo?
pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve. Veio o Senhor e ali esteve. Deus estava ali. E ele não conseguia lhe escutar. Quantas das vezes Deus fala conosco e nós só ouvimos? Como ele está fazendo agora à noite através dessa palavra. Quantas das vezes o Senhor ele quer nos livrar, ele quer nos, muitas das vezes, até mesmo com um atraso. Sabe, tem dias em nossas vidas que as coisas parecem que não fluem, parece que está tudo amarrado ali. Certo? É um pneu que fura, é o trânsito que está enrolado. Quem mora em cidade grande, né, pastora Nézia? Igual o senhor mora aí, e a gente ali em Brasília. É o trânsito que parece que não anda e você fica em tempo de pular fora do carro. Buzinando, sabe? Muitas das vezes agitado, estressado. Para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Se acalma. Porque você não pode dar um passo além daqueles que Deus te permitir. Tenha calma. Porque ali você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai escutar a voz de Deus. Muitas das vezes o Senhor está te dando um livramento. O Senhor sabe o que está ali na frente para acontecer. E Ele está te atrasando para que você não perca até mesmo a sua própria vida. Ou que você não passe por algo muito mais difícil do que apenas esperar aí o teu veículo sentado. Então, em nome de Jesus, aprendamos a ouvir a voz de Deus. Aprendamos a escutar a voz de Deus. Ouvir, como também escutar. Dar atenção àquilo que o Senhor, certo, quer nos falar. Podemos ouvir muitas vozes, mas é responsabilidade nossa identificar se é de Deus. Certo? Podemos ouvir muitas. Podemos, em toda essa minha jornada de cristã, eu aceitei a Jesus, eu tinha 15 anos, apenas 15 anos, era uma criança, como também aqui Samuel. Mas durante o tempo nós vamos aprendendo a identificar a voz de Deus, nós vamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. A irmã Cícera está aqui, e o pastor Anésio também está aqui, que me conhece aqui. Aconteceu algo a semana atrasada muito interessante. Eu estive na casa da irmã Cícera, lá no sítio, certo? E Deus mostrou algo para ela, a respeito de mim, para ela falar, e ela não falou, ela ficou calada. E eu não podia ouvir os pensamentos dela, barulho de chuva. Oh glória, está chovendo. E o que acontece? Eu vim para casa, mas o Senhor queria falar comigo. O Senhor queria falar comigo. E o Senhor mostrou a serva dele. E ela se calou. O que o Senhor fez? Eu lhe agradeço você fechar. Muito obrigado. Aleluia. Irmãos, a gente apresenta as lives aqui da casa desse povo. O povo trata a gente bem. Se você vê o ambiente aqui que eu estou, isso é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Fechou a porta por causa da chuva. Você é cuidando das coisas do Senhor. Então, queridos, eu vim para casa e, se eu não me engano, foi no outro dia. Eu fui dormir à tarde e eu tive um sonho. E ela me dizia, que a irmã Cícera me dizia, eu tenho algo para te falar, mas eu estou pedindo de Deus a direção. E na mesma tarde, quando eu acordei, eu mandei um áudio para ela e eu disse, fala, porque eu sei que o Senhor falou ao teu coração, e tu não me disseste. E ela me disse, sim, está chovendo, gente, aqui, bênção. E ela me disse, é verdade, eu engoli, certo? Mas ela me disse, depois ela me disse, me entregou o recado do Senhor, e eu recebi, porque nós precisamos ouvir e escutar a voz de Deus, e não só escutar, mas também obedecer. Amém?
Então ela escutou a voz de Deus, né? Mas não quis falar, mas o Senhor me mostrou. Foi muito interessante. O Senhor mostrou a mim a chuva lá na casa de Deus. Tu já estava de casaco? Não, o casaco faz parte das vestimentas, não é por conta do frio, não. Amém? Então, queridos, precisamos ouvir a voz do Senhor. Então, a segunda lição que nós tiramos aqui nessa noite é que nós precisamos escutar a voz de Deus e não apenas ouvir. Amém? E muitas das coisas que Deus ele foi falando conosco durante esses 31 anos de evangelho, o Senhor vai falando e nós vamos fazendo conforme a vontade dele. Se arrepiou, minha irmã? Muito bem. Quando eu me arrepiei, não, chorei. Quando eu me acordei, eu disse, Senhor, o Senhor queria falar comigo, sabe? Eu lhe pergunto, e por que Deus não me mostrou logo de uma vez o que era? Não, porque talvez se Ele tivesse me mostrado, eu tivesse pensado, é coisa da minha cabeça. Eu não tivesse escutado, mas Ele me mostrou que tinha mostrado a ela. Então, quando ela me falou, aí sim, eu escutei a voz do Senhor. Porque é assim que Deus faz. Amém? E isso é para a honra, para a glória e para o louvor daquele que tudo pode e que é vivo e que não é Deus de brincadeira, mas é um Deus poderoso. Louvado seja o Senhor dos exércitos. E muitas coisas que o Senhor tem falado e nós vamos escutando e sabendo que não é o homem que está falando, mas é o Senhor que está falando ao nosso coração. Amém? Vamos correr que o tempo passa rápido demais. Terceira lição que nós tiramos dessa palavra: aprenda a reconhecer a voz do teu Deus. Samuel, 1 Samuel, verso 10, certo? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Deus fez alguma coisa diferente? Não, querido. Ele chamou da mesma forma. Mas por que Samuel agora entendeu? Porque ele escutou. Porque ele agora identificou a voz do Senhor. Não era mais a voz do sacerdote ali. Era de Deus. Era do Senhor. Certo? Como que outras vezes Samuel lhe disse, Samuel, Samuel. E ele disse, fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, o Senhor queria repreender ao sacerdote Eli. E por quê? Você pode perguntar aqui, é bem parecido aqui comigo, por que o Senhor não repreendeu a ele? O Senhor repreendeu. Em 1 Samuel 2:29, ele sai até o 36, o Senhor está duramente repreendendo o sacerdote ali, mas ele não estava mais escutando. E o Senhor, disse o Senhor a Samuel, eis aqui, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Ele disse, olha Samuel, eu vou fazer em Israel, mas esse povo eles não vão só ouvir não, porque o sacerdote Eli já ouviu, mas não escutou. Eu vou fazer de forma com que eles escutem, que os seus ouvidos vão tinir, ou seja, por mais que eles tapem os ouvidos, mas eu vou falar, certo? E o Senhor, ele repreendeu Eli duramente. E agora, para Samuel falar para o sacerdote Eli. E agora? O homem que ele vivia com ele, o homem que estava ali lhe criando, o homem que estava cuidando. Deus chamou como profeta Samuel e deu a ele uma responsabilidade muito grande. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando da responsabilidade. O pastor Neto diz, você é uma bênção nas mãos de Deus. Linda palavra poderosa, Deus te abençoe grandemente. Obrigada, pastor Neto. Ora pelo nosso ministério. Ora por nossas vidas, em nome de Jesus. Para que o Senhor tire de nós aquilo que não é do seu agrado. Aquilo que não agrada a Ele. Em tudo. Sabe? Em tudo, em todo proceder. Em nome de Jesus. Deus, ele chamou o profeta Samuel e deu a ele uma responsabilidade.
Deus está tratando aqui com pessoas de responsabilidades. Deus está tratando aqui com pessoas sobre responsabilidades. Sabe? O Senhor está falando aqui com pessoas sobre responsabilidade. Muito grande o Senhor deu a responsabilidade a Samuel. Quando o Senhor disse, olha, tu vai profetizar contra Eli. Eu vou suscitar contra a casa de Eli e os seus filhos. Eu não vou permitir que ele continue na minha presença fazendo o que ele está fazendo. Então, queridos, prestemos atenção na palavra de Deus. Nós precisamos não apenas pregar a palavra, mas nós precisamos viver. Você precisa, querido, viver a palavra de Deus. Não apenas ouvir, porque ouvir todos escutam, todos ouvem. Você precisa escutar. Em nome de Jesus. O Senhor tem nos chamado, sabe, honrado as nossas vidas. O que temos feito com esse chamado? Temos honrado? Ei, irmã Cícera, nós temos honrado o chamado do Senhor nas nossas vidas? Você que está comigo no Instagram, você tem honrado o chamado do Senhor na tua vida? Você tem tido responsabilidade com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? É muito forte, querido. É muito forte. Quando bate em você, já bateu em mim. Você tem tido, você tem honrado o chamado que Deus tem feito a você. Você tem sido obediente. Você tem vivido uma vida de honestidade. Não é aquela vida de vestir o paletó ou a roupa e ir para a igreja, arrumar os cabelos e ali, aquela aparência, todo mundo está vendo. Sim, menino. Rapaz, aquela mulher, um homem de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa interessante. Quando Eliseu, ele passava todo dia ali pelo caminho com seu servo, né? E aquela mulher, a Bíblia diz que a mulher ali, ela observava. E ela dizia, ali vai um homem de Deus. Ela observava a vida dele. Ei, o Senhor está te observando. O Senhor observa a tua vida. E Eliseu passava e voltava e a mulher observava. Ela observava a vida dele. As pessoas observam a tua vida. O Senhor observa a tua vida. O Senhor estava vendo o que estava acontecendo aqui com esses homens. E que não estava agradando. Muitas vezes estamos dentro da graça de Deus. E não estamos agradando o Senhor como deveríamos. Amém, querida? É muito forte. Eu sei disso. Muitas das vezes estamos ali no altar. O sacerdote ali estava no altar. Mas não é o fato de estarmos no altar que estamos agradando a Deus com as nossas vidas. Não é o fato. Ele estava no altar porque não tinha outro ali. Deus estava levantando aqui Samuel para dizer, vai lá e profetiza, diz a ele que ele não está me agradando. Ele não está honrando com aquilo para o que eu chamei, Em nome de Jesus. E o sacerdote, ele estava no altar, mas ele não estava agradando a Deus com a sua vida. Então que nós viemos olhar para as nossas. Não olhe para a do irmão não, viu? Se tivéssemos presenciais, eu ia dizer, toque no seu irmão e diga a ele, não olhe para a vida dele, não, olhe para a sua. Ei, irmão, quando a mensagem é boa, é só para mim, né? Isso Deus está falando comigo. Eita, glória. Quando a mensagem é B, olha, está falando com fulano. Ixi, fulano deveria estar ouvindo essa mensagem. Cicrano deveria estar ouvindo essa palavra. Beltrano deveria estar ouvindo. Beltrano não é você mesmo, sou eu. Somos nós que deveremos ouvir. Estamos agradando a Deus com as nossas vidas? Estamos no altar, mas estamos fazendo conforme Deus ordenou que fizéssemos? Os irmãos estão dizendo aqui no Instagram, muitos estão como sepulcro caiado. Jesus diz, está bonito por fora, mas por dentro está podre. As suas atitudes não condizem com aquilo que ele fala, que ele ensina.
Então, em nome de Jesus Cristo, olhe para dentro de você nesta noite e escute a voz de Deus, escute a voz do Senhor falando ao teu coração. Não diz que é para o outro, não, é para você mesmo. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Presta atenção. E o Senhor disse para Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel. E naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, contra tudo quanto tenho falado. No verso 12, Deus tinha falado com ele? Tinha. Ele tinha ouvido? Tinha. Ele tinha ouvido. Ele tinha escutado, que é o tema da nossa mensagem? Não, ele não tinha escutado. Ele estava só ouvindo. Naquele mesmo dia, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começar-lo-ei e acabar-lo-ei. Deus estava irado. Estamos no altar, mas não temos altar santo. Os irmãos estão dizendo aqui. Então que nós venhamos santificar, querido, o nosso altar. Santificar a nossa casa. Ser crente na igreja é fácil demais. Ser crente na frente das pessoas é muito fácil. Eu quero ver você ser crente sozinho, dentro da sua casa, do seu quarto. Sabe, olhar para você e dizer: eu preciso mudar essa atitude, eu preciso mudar essas ações, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso orar mais e buscar ao Senhor, eu preciso doar o meu tempo mais. Enfim, são N as coisas das quais podemos olhar para nós e pensarmos: estou fazendo como o Senhor quer que eu faça? Então, em nome de Jesus. O irmão diz assim, a irmã diz assim: aleluia, olhar para a gente mesmo, estamos aguardando, agradando a Deus. É forte, é mesmo, irmão. É uma palavra tão forte que chega, dói, sabe? Quando nós devemos olhar assim, Senhor, dizer: eu preciso mudar. E o Senhor diz: eu começarei esta obra e eu terminei. O Senhor está falando com pessoas aqui, querido. O Senhor está falando aqui com pessoas, sabe? O Senhor está dizendo que vai começar essa obra, mas vai terminar. Então, querido, que deixa o Senhor começar e terminar, mas da forma correta. Porque com Eli ele começou e terminou, mas de uma forma trágica. Amém? Então abre o coração para que o Senhor possa começar a obra e terminar, concluir o projeto de Deus na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Se você sentisse o que eu estou sentindo aqui, estou com vontade de pular desse banco, de alegria por estar escutando a voz do Senhor, falando também comigo, porque quando bate em você já está batendo em mim. Louvado seja o Senhor. Precisamos escutar. O sacerdote ali fazia vista grossa com as coisas de Deus e pagou um preço muito alto. O sacerdote ali falhou como pai, e por ele falhar como pai, ele perdeu seus filhos. Tenha cuidado, querido. Tenha cuidado. Essa semana eu recebi um vídeo, inclusive no PGM, irmã Janaína, daí de Olinda, Recife, né? Que dizia, queridos, que enquanto muitas vezes nós estamos pensando que os nossos filhos estão dentro do quarto ali, e que eles estão guardados, que está protegido, está guardadinho ali, eles estão com fone de ouvidos. É forte o que eu vou dizer. Eu mandei para Williams, que tem filhos, eu mandei para muitas pessoas. Que muitas das vezes a gente olha para os nossos filhos e diz: eles estão ali guardadinhos. Estão? Pasme você. E quem quiser eu posso mandar o vídeo, e não é um vídeo, não é fake, é verdade. A gente foi pesquisar depois a respeito do que se diz lá. Que tem, hoje eu posso falar aqui em rede nacional, porque é algo que não sou eu que estou inventando. Que tem... Não, querido, eu não posso falar aqui. Não vou falar aqui. Mas quem quiser o vídeo, me peça pelo WhatsApp ou na conexão que eu mando. E você tira suas próprias conclusões. Então, muitas das vezes, pensamos que os nossos filhos estão em casa, tudo está ótimo, eles estão lá dentro. E não sabe você o que está acontecendo dentro do quarto. Com um simples
fone de ouvido. Ó. Você não sabe nem o que eles estão ouvindo, o que está acontecendo. E é terrível o que está se passando ali. Então, Satanás, ele tem todas as formas, ele tem tudo, ele tem todas as estratégias. Se ele não consegue de um jeito, ele consegue de outro. E hoje a gente vê os jovens alienados, as crianças, a gente vê as crianças perdidas, alienadas, porque não consegue mais sair da frente de um celular, de um notebook, de um tablet, seja lá de que for. Perdidas. Certo? Então, glórias a Deus que Deus vai nos dando estratégia, vai mostrando. É alguém que tem realmente autoridade para falar, que fala lá. Certo? O irmão diz assim, ele crente nominal, crente de aparência. Teu altar está em dias com Deus, teu testemunho mostra que tu és servo de Deus. Tu tem vivido o que tu professa da palavra de Deus, examina-te a ti mesmo. Palavra dura, mas que pode dar salvação. Eu mando isso para você. Então, meu querido, minha querida, preste atenção. Até quando seus filhos estiverem dentro do quarto, trancados lá, presta atenção no que eles escutam, no que eles assistem, no que eles estão fazendo. Porque o fato de estar dentro de casa, olhe só, dentro de casa, e não estão mais guardados. Então o sacerdote ele fazia vista grossa, ele falhou como pai, ele perdeu os seus filhos. Ele falhou como sacerdote, ele perdeu o seu cargo, ele perdeu, querido. E ele falhou como líder. Ele não deu exemplo. Ele perdeu a própria vida. Perdeu os filhos, perdeu o cargo, não deu exemplo, perdeu a própria vida. É sério. E eu sei que Deus tem falado com pessoas aqui nessa noite. Eu não costumo ficar dizendo isso, porque eu sei que a palavra vai. Mas a gente sente quando é diferente, quando o Senhor está direcionando, falando. Então, não sei com quem é, meu irmão. No Instagram não sei nem quem está tanto aqui. No Facebook ainda dá para ver mais ou menos. Mas deixa o Senhor falar ao teu coração. Escuta. Escuta a voz de Deus. Escuta. E para nós concluirmos, amados, nos dias de hoje não é diferente. Deus fala com o seu povo. O problema é que pouquíssimas pessoas escutam verdadeiramente a voz de Deus. Então, quero lhe fazer um convite nessa noite, que a partir dessa noite façamos parte, sabe, desse pouquíssimo, porque pouquíssimas escutam, então que façamos parte, que estejamos no meio desse pouquíssimo, que escuta a palavra de Deus e não apenas ouve. Em nome de Jesus. Amém? Você que entrou agora, volta. Se você não escutou do começo, olha, se não escutou. Se você só ouviu, mas agora você quer escutar, então volta e presta atenção. A referência é 1 Samuel capítulo 3, certo? E a gente foi lendo. E 1 Samuel capítulo 2, verso 29. E nós fomos lendo. E o estudo está baseado dentro dessa palavra. Certo? Então, queridos, e quem quiser o vídeo, me pede na conexão que eu mando. Mando logo tudo de uma vez. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, escuta a voz de Deus, para que você não venha perder o seu ministério, para que você não venha perder as bênçãos de Deus na tua vida, para que você não venha perder a sua família, para que você não venha perecer, perder a sua própria vida. Porque Deus, como o pessoal falaram aqui, Ele é amoroso, Ele é bom, mas Ele é justo, Ele é fogo consumidor. Amém? E Ele vai falando, e Ele vai falando.
E se você não escutar, e se eu não escutar, o Senhor ele levanta outro no teu lugar, mas Ele cumpre os propósitos e os desígnios dEle, que Ele tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Então volta e escuta essa palavra. Simples, mas escuta. Porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você não tem o meu WhatsApp, eu não posso dar aqui ao vivo, gente. Me entenda, não posso dar aqui ao vivo. Mas me pede no meu privado, tanto no Instagram como no Facebook, me pede que eu mando para você o meu WhatsApp. E eu lhe coloco nessa conexão que eu tenho de 200 e poucas pessoas. Essa mensagem, quando terminarmos aqui, eu deixo ela gravada e eu envio na conexão. Muitas vezes até quem já estava aqui recebe. E vai para mais de 200 pessoas. Para que essas pessoas tenham a oportunidade de ouvir também a palavra de Deus e escutar e aprender. Então eu mando, tá bom? E você faça o mesmo. Quando você receber, se você já escutou, envia para outras, querida. Envia. Sabe? Para quê, irmãos? Para que a palavra de Deus seja divulgada, para que outras pessoas também escutem. Porque muitos não têm tempo de entrar aqui ao vivo, enfim. Janaína Guedes manda para mim, irmã Pretinha, irmã, entra no meu, não sei se eu tenho o seu WhatsApp, eu acho que não, mas entra no meu Instagram, já que a irmã está aqui, lá na mensagem, e me pede lá que eu te mando o meu WhatsApp, que aí eu te mando no WhatsApp, certo? Eu ia falar, irmão, mas eu não posso falar aqui ao vivo, né? Não posso falar, então assim, então eu vou mandar no seu particular e você tira as suas conclusões diante de que tudo acontece muitas das vezes dentro do próprio quarto, do quarto dos nossos filhos. Amém? Então é pertinente para nós, porque nós estamos falando do sacerdote Eli e da vista grossa que ele fazia com os filhos dele. Amém, queridos? Então vamos, feche os seus olhos, vamos estar orando. Senhor, muito obrigado pela vida de cada pessoa que esteve aqui presente. Pelo lar, Senhor Deus, de cada um que aqui recebeu essa palavra. E por todos aqueles, ó Deus, que ainda vai ser compartilhado e que vão receber também, em nome de Jesus. Eu quero lhe pedir nesse momento e orar, Senhor, pelos ministérios, por aqueles que têm um chamado, por aqueles que têm um ministério. E por aqueles também que não têm, Senhor, mas que têm filhos, que têm netos, que têm irmãos, que têm sobrinhos, seja por quem for, Senhor. Mas que nessa noite, meu Pai querido, nós não venhamos mais apenas ouvir a sua palavra, mas escutar, Pai. Porque escutar, Deus, ouvir é um processo mecânico, qualquer um pode ouvir. Agora, escutar depende, Senhor, pessoalmente de cada um. Porque quando eu escuto, Deus, eu presto atenção, eu obedeço. Eu começo a meditar naquilo que eu estou escutando e eu passo a fazer diferente do que eu vim fazendo, Senhor. Então que nós venhamos fazer como Samuel, Pai. Ele escutou a tua voz. E não como o sacerdote ali que apenas ouviu. Em nome de Jesus, Pai. Visita as crianças, meu Deus, das pessoas que estão aqui. Visita os filhos, inclusive os meus, Pai. Os meus netos. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Tenha compaixão de nós, livra-nos, Senhor. E nos ajuda, Deus querido, a sermos mais obedientes à sua voz. E andar na presença do Senhor como o Senhor quer. Tira de nós, ó Pai, aquilo que não agrada, nas vestes, nas palavras, nas atitudes, nas ações. Senhor, em todo o nosso caminhar. Tira de nós aquilo que não é do seu agrado, Senhor. E nos ajuda a andarmos e a estarmos na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro e te peço por cada uma dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Compartilha, meu irmão. Vai no Face agora e compartilha essa palavra. Sim, com certeza, Fátima. Você entrou no final agora, talvez você não tenha visto de que eu falei. Mas eu tenho um vídeo que eu recebi de pessoa
segura, de fonte segura. Não é fake, não é shorts que passa por aí. Então eu posso enviar e vocês possam estar escutando, sabendo o que é que a estratégia que o inimigo usa para pegar os nossos filhos. E muitas das vezes a gente diz, eles estão no quarto. No quarto estão mesmo. Mas você vai ver o que está acontecendo. Não estou dizendo que está acontecendo com todos não, certo? É que pode. Então preste atenção. Então em nome de Jesus, querido, replica essa live. Ah, Ana Célia é professora. Célia, querida, tu é professora. E eu imagino a professora que tu é. Eu imagino a professora que tu é. Eu posso enviar para ti também, para tu ouvir. Sabe? Então, meu querido, para quem quiser, entra no meu particular e me pede que eu mando, tá bom? Deus abençoe vocês do Instagram, vocês do Face. Ora pela irmã Pretinha, meu irmão, ora por mim. E até sábado que vem, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.